Entra em 2. Continua o Eu assunto. acabei a história. Ah, acabou? A pessoa chegou pra mim e fez assim, você é um bom garoto. Boa história. Entendi. Quer Vindo voltar dele é um bom pouquinho? garoto. Não? Deixar quieto? Deixa quieto. Não, nós estávamos falando do... Fofocando, a gente tava fofocando. Nós estávamos falando mal do Atlético Paranaense, né? A gente muda... Vamos lá. Boa tarde, Tonico. Ficou bom, né? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde para o público de casa. Sempre um prazer enorme estar aqui. E a gente começa falando do Atlético, porque mais uma vez o Atlético Paranaense Pisou no tomate. decepcionou. Esse é o chi, porque o Atlético jogou muito mal, como tem feito durante todo o ano de 2025, e perdeu em casa para o Atlético Goianiense. Vamos acompanhar aqui, Valdinei Garcia, enquanto você dá o seu pitaco, os resultados da rodada. Eu não estou entendendo essa situação do Atlético Paranaense. Há 30 anos, a pior campanha que o Atlético Paranaense fez até hoje é esse campeonato. Tá nervoso? Não. Só não estou entendendo como que está ficando a situação do Atlético. Então, rapidinho. Porque o Atlético é o sério candidato à Série C. O nome tem nome e sobrenome. Mauro César É o Petralha. mesmo cara que levou o Atlético lá pra cima Então, e há que 30 agora... anos tá essa Eu situação. queria ver se essa torcida ainda gostaria de ficar com o nome do estádio. Eles estão fazendo uma campanha que não quer. Mas é dinheiro, é muito dinheiro, né? Tivemos o término da rodada ontem, né? E na sua avaliação, Valdinei, esse foi o resultado que mais chamou atenção? O Atlético perdendo em casa. Perdendo em casa, que poderia encostar próximo aos 4 primeiros colocados. Aí deu uma desgarrada, agora está o sério candidato mais perto da Série C. Então, se não tomar cuidado, vai para a Série C. E o Goiás, que venceu 2-0 Volta Redonda, está nadando de braçada. A volta da primeira divisão. E depois cai de novo, igualzinho foi. Tipo, Operário- o Golfinho vai, sobe, faz graça e desce. O Operário perdeu e o De Coritiba virada, né? empatou. De virada, né? E aqui, Tony, eu tenho uma teoria em cima. Vamos para a classificação e aí eu falo um pouco sobre o Goiás. Classificação da Série B? E o jogo do Curitiba, o Curitiba era para ter ganho, mas o Curitiba também gosta. Mas foi um jogo muito ruim, Valdir. Mas gosta de fazer o torcedor de bobo, né, cara? Nós O temos a Maurício classificação? fechou o gol também. De novo, é o cara. Temos a classificação da Série B? Temos a classificação da Série B? Temos. Por que que na minha avaliação, quando você olha essas 4 equipes, você já aponta esses times como possíveis candidatos ao rebaixamento? Porque hoje a diferença financeira para a Série A é muito grande. Não existe mais aquele mecanismo de paraquedas, né, como era chamado o mecanismo antes, que você recebia metade do valor já no primeiro ano de queda. Por isso, por exemplo, o Atlético, o Atlético tem sérias dificuldades em conseguir uma melhor colocação, porque teve que montar um elenco com o dinheiro que tinha, inclusive mantendo alguns padrões de gastos elevados de anos anteriores, os salários de alguns jogadores que já saíram do clube. E o Coritiba, Cuiabá, Novo Horizontino e Goiás, se subirem, se confirmados, ou qualquer outro time que substitua um desses, vai ter sérias dificuldades na Série A, por causa da diferença financeira. Vamos acompanhar agora a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Valdinei Garcia, algum jogo aí te chama a atenção? A pressão é dos times da capital, que é o Atlético e o Curitiba tem a obrigação de vencer. O Curitiba joga lá contra o Atlético Goianiense, que venceu o Atlético Paranaense. E joga 2, já jogou contra o Botafogo, deveria ter ganho, não ganhou, agora pega o Atlético Goianiense na obrigação de vencer, fora de casa. O Coritiba agora vai pegar o Algoz do Atlético Paranaense, enquanto que o Atlético Paranaense pega o Remo, que é um dos principais clubes desse campeonato. Que tá brigando, tá em quinto colocado. Inclusive tem o Márcio Braz, que foi diretor do Flamengo, e agora Marcos Braz, que foi diretor do Flamengo e tá agora montando um elenco lá no Remo. Vai fazer a bagunça saracutária que ele fez no Flamengo, porque ele gosta de um tumulto, gosta de aparecer. Mas o Flamengo se tornou campeão também com ele. Eu até falei, comentei contigo, eu estava assistindo um podcast só de atleticanos, comentaristas consagrados, ex-jogadores e tal. E eles chegam à conclusão que o Atlético está desmoralizado para contratar jogadores, porque uma série de problemas a partir do seu presidente, e os jogadores, eles também têm grupos de WhatsApp. Sim. Né? Eles conversam. Todos eles conversam entre si, né? O Odair Helma falou isso, né? Dá para ir para o Atlético? Melhor que você não vir, que aqui a situação está desse jeito e tal, e tal, e tal. E eles não estão conseguindo contratar, porque tem jogadores que não querem vir. E eu acho muito estranho, porque... Para quem tem Abraão, nos últimos anos, o Allan Atlético só Kardec... subiu. Tony, talvez o Petralha não tenha sabido o momento de parar, até por causa desse problema de saúde. Mas conversando com algumas outras pessoas do Atlético, inclusive uma pessoa que a gente conhece,
essa pessoa aí, e vive os bastidores do Atlético, essa pessoa me disse o seguinte: Pierre, o problema é que, por causa da saúde do Petralha, ele não consegue mais ter o controle. Então tem muita gente hoje na diretoria do Atlético que foi oposição ao Petralha e que se tornou... Exatamente. Quer criar um cenário onde o Atlético fica ruim para poder depois concorrer à eleição e ganhar e fazer parte da próxima diretoria. Então esse é um grande problema. E o Atlético precisa entender o que vai ser do Atlético Paranaense daqui para frente. Porque o Petralha fez um trabalho espetacular. 30 anos. 30 anos. O Atlético correu o risco de deixar de existir. E aí se tornou uma grande potência do futebol nacional, mas agora está virando essa situação Coincidentemente, preocupante. o Fortaleza também, né? Pois é, Os dois coincidentemente. times que se destacaram nos últimos anos. Vamos falar de seleção brasileira, Tonico? Vamos. Porque hoje tem jogo, hoje tem Brasil em campo. Esses foram os resultados da última rodada, já no final. O que aconteceu no final de Mas semana? aqui foi uma vergonha, né? Foi um jogo 0-0. muito ruim. Horrível. A altitude atrapalhou Não, também, não né? tem isso. Na ordem do dia, quem era o Equador pro Brasil, cara? O Brasil era sempre goleada, sempre 6, 5. Nunca vi uma 0 Agora 0. inverteu. É uma vergonha, né, Mas cara? O Coxa é sempre... O futebol se tornou muito mais equilibrado. Pelo amor de Deus. Vai dizer que tem o time do Equador tem um timaço. Não, falei isso. Você falou, deu a entender isso. Que o futebol tá mais equilibrado. Foi isso que eu falei. Então. Tem que entender absolutamente nada, Não. seu Valdinei. Ele tá doido. Como é que é o sobrenome dele que ele falou pra gente? Conceição. Deu a entender, cara, que você falou que o Equador cresceu, que é o super time pra empatar com o Brasil, cara. Não, cara, eu não entendo isso. Eu vou ficar quieto. Eu fico. O pessoal de casa sabe o que eu falei. O pessoal viu. Sobrou um Gardenal meu aqui. Vamos acompanhar a classificação do campeonato. Agora você tá me deixando maluco. Olha. Classificação das eliminatórias. Tony, destaque, tá? O Brasil joga hoje com o Paraguai e, se vencer, garante matematicamente a sua vaga na próxima Copa do Mundo, tá? Se perder, depende de uma série de resultados, mas a gente vai contar aí que vai golear pra... Depois de hoje tem mais 2 rodadas. Depois de O hoje que tem você mais tá duas. falando que o Brasil vai ter goleada hoje? Eu acredito que o Brasil dá 4-0 e Carlo Ancelotti vai ficar assim, ó. 4-0? Porque vai mascar de chiclete. Mascar chiclete e levantar a sobrancelha. Vai assim, a ó. caixa de chiclete, vai tudo, cara. Vai. E o cara vai, ó. Vamos ver. Sinceramente, cara. Vamos Você ver. tá com febre, você, né? Não. Tá com febre. Amanhã a gente vê isso. Você vai ver amanhã. Vamos ver os confrontos de hoje, logo mais aqui pelas eliminatórias, né? Valdinei Garcia, alguma dessas partidas, na minha avaliação, destaque Brasil e Paraguai, Argentina e Colômbia. Você destaca alguma partida? Posso ser bem sincero? À vontade. Vou junto com você. Aí, hoje eu. Agora Porque você ele não concorda. conhece as bandeirinhas. É porque ele não conhece as bandeirinhas. Qual é o primeiro jogo lá? O que Que confronto é esse aqui, Valdinei? Ele esperou você deu a dica. Bolívia e Chile. Chile. E esse aqui, Valdinei? Uruguai joga com quem? Uruguai? É. Com que time? Ah, não. Aí, ó. Quando... Deixa eu ver algum outro aqui. Quem é que é aqui, Valdinei? Acho que é a seleção de Paranaguá contra a seleção de Antonina. Peru e Equador. Deus. Tonico, valeu, Tony. Mas ele foi esperto, né? Eu vou com você. Não, pra não discordar. É isso aí, porque falam que a gente discorda muito. Daí eu falei assim, isso. não vou entrar em detalhe, porque ele tá muito... Amanhã a gente vê o que aconteceu. Injustiça é cobrar o Ancelotti, né? Não dá pra cobrar. Primeiro Já jogo, estavam depois de... dando cacete nele. Depois de 2 treinos, sendo que um ainda foi aberto pra convidados, imprensa, não pode. Eu vou sair com vocês que eu não vou voltar pro final. Acho que Antônio encerra o programa. Grande abraço.